Bom, então vamos para aqui a segunda semana do primeiro ano do ensino médio do PET, páginas 105, 106 e 107. O tema da aula de hoje é Estado de Direito e Democracia Moderna, Cidadania, Direitos e Deveres. Dentro das áreas que a sociologia estuda, galera, essa parte aqui de política, que é cidadania, direitos e deveres, é a minha preferida. Então a aula de hoje para mim está sendo super legal. Bom, vamos lá. A escola existe porque é essencial compreendermos o mundo em que vivemos. Sabemos que esse mundo é muito amplo, complexo e cheio de particularidades, e que muitas vezes fica difícil compreender o funcionamento. A visão do mundo que você adquiriu com as suas vivências, junto aos conhecimentos que você acumulou até hoje, né, pelo período escolar que você já cursou, são importantes para entender e diferenciar certos conceitos. Por exemplo, a diferença e o conceito de cidadania para o conceito de direito. Direito é uma coisa, cidadania é outra, mas elas têm a ver uma com a outra. Trabalharemos nessa segunda semana algumas habilidades desenvolvidas em História, Geografia e Ensino Religioso. Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Você se lembra o que é um Estado de Direito? Se o professor perguntasse isso durante a aula para vocês, galera, quem sabe o que é um Estado de Direito? A resposta está logo aqui embaixo, ó. Se você associou a palavra Estado com um território com um governo próprio e leis, está indo pelo caminho certo. Ou seja, a definição de Estado aqui, ó, é um território com governo próprio e leis, ou seja, é um território soberano. Ninguém está acima dele, ele é a autoridade máxima. Esse é o Estado. Então, o significado de Estado, a definição de Estado, é um território soberano, ou seja, que tem governo próprio e leis. Bom, mas lembre-se, não basta ter leis, é necessário que elas sejam construídas coletivamente, com a participação popular. Espera aí, professor. O senhor definiu até agora, a apostila definiu até agora o que é Estado. Só que o título fala Estado de Direito. Qual que é a diferença de um Estado para um Estado de Direito? Aí vem a resposta aqui, ó. O Estado de Direito, ou seja, é um Estado democrático, onde as pessoas podem participar. Democracia, onde os direitos são respeitados, não só da maioria, né, porque democracia é maioria, mas também da minoria. Isso é um Estado de Direito. E os estados que não são democráticos, que não são estados de direito, como eles são chamados? Estado autoritário. Esse é o nome. Existem países no mundo hoje assim, professor? E as pessoas não podem votar, não podem participar da construção das leis, não podem se manifestar? Existe. Alguns estados autoritários. Então vamos lá. Deu para entender o que é Estado aqui, né? Estado é um governo, é um território soberano que tem o seu governo, que tem as suas leis. E se esse Estado for democrático, se ele tiver a participação das pessoas e respeitar o direito de todas, nós damos a ele o nome de Estado de Direito. Continuando o nosso texto aqui. Nas aulas de ensino religioso durante o ensino fundamental, um dos temas abordados foi a laicidade. Olha que palavra diferente aparecendo aqui. Laicidade. É um conceito importante para entendermos não só a nossa liberdade religiosa, mas também todo o processo de secularização. Nesse ponto, história, geografia e ensino religioso se encontram na discussão sobre a formação dos estados de direito, esses estados democráticos aí, das democracias modernas, temas importantes para a sociologia, que a gente vai discutir na aula de hoje. Calma, ficou confuso? Ou seja, até agora ele ainda não definiu o que é ser laico, ou seja, laicidade. Aqui embaixo ele vai definir para a gente, ó. Se a gente colocar no Google, na internet, o que significa laicidade, ou o que significa laico, a resposta que vai aparecer no site Wikipedia é essa, ó. O secularismo francês, o laicismo ou laicidade, ou seja, gente, 3 maneiras de se referenciar a mesma coisa. Secularismo francês, laicismo ou laicidade. O que é? É um princípio político que rejeita a influência da igreja na esfera pública do Estado, considerando que os assuntos religiosos devem permanecer somente na esfera privada do indivíduo. Todo mundo pode escolher a sua religião,
todo mundo pode viver a sua religião, todo mundo pode manifestar a sua religião. Ela não é imposta, é uma escolha que a gente faz. Bom, é por conseguinte um conceito que denota a ausência do envolvimento religioso em assuntos governamentais, bem como a ausência do governo nos assuntos religiosos. Então aqui já vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é ser laico, o que é ser laicidade. Laicidade é quando a gente separa o governo e a política fica em cargo do Estado e a religião fica em cargo da religião. Ou seja, o Estado, a política, não se envolve na religião, a religião não se envolve na política do Estado. Separado. Mas, professor, por que tem que separar esses dois? Se a gente lembrar lá atrás, no passado, das aulas de história, quem gosta de assistir filme da Idade Média, da Idade Moderna, até na Antiguidade mesmo, quem gosta de assistir série, por exemplo, o Egito Antigo, lembra que o faraó era o Deus Sol? Olha como que a religião, Deus, Sol, estava misturada com o faraó, que era o líder, né? O líder político. Aí se a gente vir mais um pouquinho para frente aqui, lembra aí nas séries e nos filmes que vocês assistiram, a importância que os padres e os bispos, principalmente da Igreja Católica, né, tinham nos reinos. Eles podiam, inclusive, determinar quem ia viver, quem ia morrer. Alguns reis, lá na Idade Moderna, na Idade Média, principalmente, se submetiam à vontade do Papa. O Papa era maior que o rei. Então, olha a mistura toda que era entre igreja e política. Agora, não. De quando surge o Estado democrático, o Estado de direito para frente, a gente está falando dessa laicidade, ou seja, há uma necessidade. Religião é uma coisa, política é outra. Religião cuida das igrejas, a política cuida do Estado. Não misturar essas duas coisas. Na sua aceitação estrita e oficial, ou seja, trocando em miúdos, o que é laicidade? É o princípio que separa a igreja do Estado. Então, aqui já está a resposta para a gente. Foi um processo longo e com muitas lutas para que os países pudessem adotar a democracia. Antigamente, reis, imperadores, senhores feudais, o próprio faraó, o czar, um pajé, qualquer líder aí, e o poder eclesiástico foram substituídos pelo poder popular, cuja maior expressão é o voto. Quando que começou isso, professor? Lá na Revolução Francesa, quando eles resolveram matar o rei, destruir a monarquia e começar uma república. E república tem a ver com democracia. É a partir da escolha popular, ou seja, através de plebiscitos, de referendos, ou por representantes escolhidos pelo povo, como é o caso do Brasil, né? A gente escolhe quem a gente quer que crie as nossas leis, que o Estado se organiza entre direitos e deveres, leis, e assim exercemos a nossa cidadania. Qual que é o conceito de cidadania? Cidadania é o exercício dos nossos direitos e deveres como cidadãos. Nós temos direitos? Temos, mas também temos deveres, temos obrigações. Onde tudo isso está escrito? Nas leis, principalmente na Constituição Federal. Quem cria a Constituição Federal? Pessoas escolhidas por nós. Então, nós somos uma democracia. Apesar de não ser o povo mesmo, ou seja, não é nós mesmos que criamos as leis, mas a gente tem a oportunidade de escolher quem que vai criar por nós. Então, nós somos, sim, um Estado democrático e um Estado democrático de direito. Bom, talvez você não se lembre como são divididos os direitos. E aqui vem uma colinha, né? Vem uma imagem para facilitar. Existem 3 categorias de direitos: os políticos, os civis e os sociais. Primeiro surgiram os direitos civis, depois os políticos e, por último, os sociais. Então, vamos ver aqui, resumidamente, o que é cada um deles. Direitos políticos. Em uma democracia, nem todos os países e estados do mundo são democracia, vamos lembrar disso, nós podemos votar e ser votados. Temos o direito de nos manifestar, de expressar os nossos pensamentos e discutir os problemas da sociedade de maneira livre. Usamos os nossos direitos políticos para concordar, para discordar, para direcionar ou para propor soluções. Os direitos civis, quais são?
são os direitos que envolvem as liberdades de cada pessoa. Ó. Por exemplo, escolher a sua religião, o direito de ir e vir, o direito de ter as próprias coisas, que é chamado de direito de propriedade, o direito de ter livre expressão, inclusive expressão artística, o direito de se casar ou não. Todos são direitos que devem ser exercidos com responsabilidade. Por quê? Por exemplo, o direito à liberdade religiosa. Você tem a sua religião, você tem o direito de escolher ela, mas o seu coleguinha, o outro cidadão, também tem o direito de escolher a dele. Por isso que o Estado não pode assumir uma religião oficial, porque cada um de nós, os 210 milhões de brasileiros, temos o direito de escolher a religião, e não o governo ou o Estado impor a religião para a gente. Mas, professor, isso acontece em pleno século XXI? Sim, tem alguns estados onde está escrito na lei deles qual que é a religião oficial. E todo mundo. E tem alguns estados que vão além, né? Quem deseja ter uma religião diferente é perseguido e até morto. E, por último, os direitos sociais. Quais são eles? Direito à educação pública, ao lazer, à segurança pública, à saúde pública, ao SUS aqui, ó, como direito de todos. O direito de se aposentar, o direito de cuidar das crianças e dos adolescentes, o direito de assistir, né, de dar assistência aos desamparados, e por aí vai. Galera, a aula acabaria aqui da apostila, mas eu trouxe um complemento. Eu trouxe para vocês o texto da Constituição Federal. Não está na apostila, mas eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho do que a Constituição fala. Ó, a Constituição do Brasil foi promulgada em 1988. Ela já tem alguns anos aí, hein? Vamos ver o que ela fala para a gente? Por que o professor está trazendo o texto da Constituição? A gente não está na aula de direito, a gente está na aula de sociologia. Mas aí que vem o detalhe, direito e sociologia tem tudo a ver. E se a gente está falando de como o Brasil é organizado, se ele é democrático ou não, se ele é laico ou não, aonde que essas regras estão escritas? Essas regras estão escritas na Constituição Federal. Eu deixei o link disso aqui para vocês, tá bom? Aí vem lá, todas as informações iniciais aqui, vamos direto na onde interessa a gente. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios dos direitos civis e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, ou seja, que aceita as mais diversas manifestações, sejam religiosas, sejam políticas, sejam sexuais, o pluralismo, né? Muitas coisas convivendo juntas, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus. Olha que engraçado, gente. Nós estamos falando de laico, de laicidade, mas a própria Constituição cita o nome de Deus, que é uma religião, né? A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos para onde importa para a gente? Ó, começa aqui, a Constituição é dividida em artigos. O artigo 5º, aliás, todo o capítulo número 1 vai falar para a gente sobre quais são os direitos civis. Olha o artigo 5º aqui. E, gente, é um monte de direito, ó. Mas vamos focar no que importa para a gente hoje. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Todo mundo pode acreditar no que quiser. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Ou seja, todo mundo pode escolher a sua religião e pode criar o seu templo, pode manifestar a sua religião, pode viver a sua religião. Isso é inviolável. O que significa isso? Nunca pode se perder. Quem está garantindo isso para a gente? A lei maior, que é a Constituição Federal. Depois, vai ter um momento aqui que essa mesma lei vai defender que o Estado não pode professar uma religião.
que ele tem que deixar os cidadãos escolher a religião dele, já que a gente chega lá. O artigo 6º, que é o capítulo 2, vai falar para a gente quais são os direitos sociais. Então, ó, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, que é a questão da licença maternidade e outras, a proteção à infância, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Continuando. O capítulo 4 vai falar dos direitos políticos, tá? Tudo que tem a ver com política. Então, ó, por exemplo, a gente pode propor leis e pode participar da criação de leis? Pode. Quem que é obrigado a votar? Quem que pode escolher se quer votar ou não? Então, tá tudo definido aqui. E é importante também para a gente analisar aqui, ó, como que é organizado o nosso país, ó, da organização do Estado. Política administrativa, onde é a capital, quais são os territórios. Aqui, que fala sobre por que nós somos um Estado laico. Aqui está escrito, ó. Por quê? É vedado a união aos estados, né, os 27 estados aí, ao Distrito Federal e a qualquer município, estabelecer um culto religioso oficial, ter uma igreja oficial. É proibido. Então, aqui nós estamos falando da laicidade. Galera, a aula de hoje é necessariamente isso. Para quem quiser saber um pouquinho mais, é só fazer os comentários aí, tá bom?